Pessoal, bom dia então. Estou compartilhando minha tela com vocês aí. Por gentileza, confira se vocês estão vendo. Tá dando para ver sim. Tá aparecendo tranquilo, Tá tá tudo aparecendo, beleza. né? Tá. Sim. Nesse primeiro momento da aula, alguns breves exercícios para a gente resgatar o que a gente viu na aula passada. Nós vimos que a inflação nada mais é do que. O que é inflação? Como é que vocês podem definir o conceito de inflação? É a variação do poder de compra de acordo com o aumento ou a diminuição de um determinado bem. Isso é uma causa da inflação, a diminuição do determinado bem que vai impactar na inflação, e o poder de compra exatamente é o reflexo da inflação. Mas o que seria inflação? Bom, ela é dada referente, eu não sei quem falou, eu não reparei quem falou, ela é referente ao aumento dos preços dos produtos e do serviço. Aí, Exatamente. na verdade, tem um órgão que calcula esses índices, certo? Ela é calculada pelos índices de preços e, no geral, ela rebate no nacional, que é em relação ao Brasil. Sim, exatamente. A inflação, como você trouxe como definição, complementando, né, o conceito já dito, é um aumento de preços. E esse aumento de preços, consequentemente, de produtos e serviços, eles seguem, entre aspas, um processo desordenado, elevado, tá? E que, claro, por ser um aumento desordenado, elevado dos preços de um determinado item ou produto, muitas vezes, isso acarreta no bolso da demanda do consumidor, tá? Feita essa definição, o que diferencia um salário nominal de um salário real? Agora tratando de nós, né? Eu recebo um salário nominal. Mas o que é um salário nominal e o que é um salário real? Para a gente começar com alguns exercícios aqui. Ou melhor, né, estou ganhando mais do que eu ganhava 5 anos atrás ou não? Por exemplo, o exemplo da aula passada, a minha bolsa de iniciação científica, de extensão, de estágio, ela é maior ou menor do que antes? Como é que eu posso descobrir isso a partir do conceito de salário nominal e real? Nominal seria o salário em comparação. Deixa eu desligar o telefone aqui. O salário em comparação com a moeda. Vamos supor, a moeda atual hoje está um valor X e meu salário é baseado em relação à moeda. Agora, meu salário real, eu acredito que seja maior do que o nominal. Um exemplo, vamos supor, o salário mínimo para 2021 está baseado em R$ 1.100, né? Esse seria meu salário nominal. Mas atualmente, eu ganho R$ 1.800. Sim, ainda assim é um salário nominal. Você está ganhando Nominal? R$ 600 acima da inflação, mas seu salário é 1.800. A pergunta hoje, você ganha 1.800 hoje, por exemplo. O ano passado, você ganharia R$ 1.800. Você está Não. ganhando mais esse ano ou ano passado? Não, esse ano eu estou ganhando mais, né? Porque ele teve uma correção aí na inflação, né? Que ano Ah, passado, se eu não me engano, era 1.047 ou 57, não tinha 67, não me engano. uhum. Sim, então vamos pegar como base o salário mínimo. 1.047, hoje o salário mínimo é 1.100. O salário mínimo teve um aumento, ele se manteve ou ele teve uma diminuição? Enquanto o salário nominal, ou seja, aqueles números que a gente vê, o salário aumentou ou diminuiu do ano passado para cá? Aumentou. Aumentou. Sim. Agora, e o salário real? O que é o salário real? Como é que eu calculo o salário real? O que eu tenho que colocar em jogo para saber se o meu salário efetivamente, realmente, ele aumentou, ele manteve ou ele diminuiu? Era 1.060 e poucos, né, que você falou, agora é 1.100. Beleza, nominal aumentou. Mas e aí? Realmente, eu estou ganhando mais ou menos? Como é que eu descubro isso? Pelo menos porque, na verdade, o poder de compra, se a gente for analisar no geral, o poder de compra, com R$ 1.067, hoje, 1.047 ano passado, eu vou no mercado, eu fazia um valor, comprava uma quantidade X de compras, certo?
Uhum. Apesar que as coisas subiram, na verdade, essa inflação teve um fator muito alto em relação a isso. Se eu for lá com R$ 1.100, eu vou comprar menos coisa do que eu comprei ano passado. Perfeito. Então, teu salário aumentou ou diminuiu? O salário real diminuiu, né? Diminuiu. Esse caso seria o salário real, né? Exatamente. Qual que é a variável que você está usando para calcular o salário real? O que Aí, você recebe e o que mais? no caso, a inflação, né? Exatamente. O que você Inflação. está definindo como exemplo? O que é o salário nominal? O salário nominal é o que a gente recebe todo ano, mensalmente, sem considerar a inflação. Quando a gente coloca a inflação na cálculo, a gente chega para o salário real. Ou seja, o salário mínimo estava 1.040 e poucos, e esse ano subiu para 1.100. Foi reajustado no começo do ano, janeiro de 2021. Esse reajuste em janeiro de 2021, ele não teve um aumento. A taxa do reajuste do salário mínimo ele se manteve a zero. Ou seja, quem ganhava 1.100 ano passado, quem ganhava 1.040 ano passado, ganhando 1.100, está ganhando a mesma coisa, porque o salário mínimo foi reajustado no indicador da inflação. Ele não foi indicado acima da inflação. Só que de janeiro para cá, o que nós estamos observando? Um aumento substancial do preço. Então, quem ganhava 1.100 em janeiro, hoje ganhando 1.100, já não ganha mais 1.100, ganha menos, porque a inflação acumulada nesse período já foi maior do que a inflação recebida no ano anterior, e principalmente nesses últimos 2 meses, você continua ganhando 1.100. Só que a inflação continua subindo, né? Então, o reajuste do salário mínimo não é algo que acontece mensalmente. Então, esse é o exemplo da diferença do salário nominal e do salário real. Vamos pegar um exercício aqui, tá? Se os salários nominais, vou começar por essa questão 2 aqui, né? Se os salários nominais tiverem um aumento semelhante à taxa da inflação, então esse salário real se manteve? Isso é verdade ou mentira? O salário nominal, ele seguiu o quê? O reajuste a partir da inflação do período. O salário, ele se manteve, diminuiu ou aumentou o salário real? Acredito que se manteve. Se manteve, obviamente, porque o reajuste foi a partir da inflação, no mesmo indicador da inflação. Porém, se o salário nominal tiver um aumento inferior à inflação do período, esse salário real subiu ou diminuiu? Não, diminuiu. Logo, essa sentença é falsa, tá? E aqui é exatamente o contrário. Se o salário nominal tiver um aumento superior à inflação, então o salário real cresce. Verdade ou falso? Verdade. Verdade. Esse é um exemplo para mostrar o seguinte: quem ganhava R$ 1.100 no começo do ano, hoje está ganhando menos, porque o salário continua 1.100. Exceto se, por exemplo, você aí, João, que está comentando, né, 1.800, se todo mês seu salário está sendo reajustado. Se estiver sendo reajustado, perfeito. Você está ganhando a mesma coisa. Só que como o salário mínimo, geralmente, ele sofre o reajuste anual para corrigir, muitas vezes, as perdas do ano anterior, essa lacuna de um ano para outro é marcada por perdas, né? Então, quem ganhava 1.100 esse ano, agora esse mês e esse próximo mês está ganhando menos do que ganhava em janeiro. Esse é um fenômeno da inflação. Por isso que é importante a gente sempre calcular, que tem uma relação direta, né? Salário nominal, se ele é maior do que a inflação, eu tenho um ganho real. Se o meu salário nominal ele é menor do que a inflação, eu tenho uma perda real, tá? E se ele é igual, eu estou ganhando a mesma coisa. Então, quem diz, olha, meu salário aumentou, né? Eu ganhava 1.040, esse ano eu estou ganhando 1.100. Na verdade, teu salário não aumentou. Ele se manteve o mesmo, ele só foi corrigido pela inflação. Beleza? Então, esse é um ponto fundamental que a gente viu na aula passada para entender o impacto da inflação no bolso do consumidor e que vai afetar a demanda, obviamente. Como é que eu calculo a inflação? Então vamos pegar um exemplo simples aqui, né? Suponhamos que o salário mínimo em 2010, que seja, era de R$ 475. Em 2011, esse salário mínimo subiu para 485. A inflação do período de 2010 e 2011 foi de 5,6%. Minha pergunta é, como é que eu descubro se o salário de 2011 teve um aumento
uma diminuição ou se manteve o mesmo em relação ao salário de 2010? Como é que eu faço esse cálculo? Ô, Daniel, Oi. você quer de que ano e qual ano? 2010 eu ganhava R$ 475. Ah, tá. Em 2011 eu passei a ganhar 485. A inflação do período foi de 5,6% ao ano. Esse meu salário aqui de 2011, ele é maior, igual ou menor do que o de 2010? 475 vezes 0,05,6 mais 475. Peraí, eu fiz errado aqui. Eu teria que somar esses 5, 475 vezes 0,5,6%, Exatamente. 0,56%, dá 26,60. 26,60. R$ 26. 26,60 mais 475. Se ele equivaler ao valor 485, ele se mantém. Ou seja, ele está ganhando a mesma coisa. Tá. 475. Quanto que deu a correção aqui? R$ 26? 26,60. Se a gente for ajustar 26, isso vai Vai chegar a dar R$ 500, não? isso, 500, 501, 501. né? 501. Então, não se, Tá. você está ganhando 485, você está ganhando um valor inferior. Exatamente. Ou seja, esse é um exemplo que mostra. No ano anterior eu ganhava 475, esse ano eu estou ganhando 485. O meu salário aumentou apenas o nominal. O salário real, se a inflação do período foi de 5,6, o meu salário real diminuiu, eu estou ganhando menos. Eu deveria ganhar R$ 501 neste ano. Perfeito? Esse é um exemplo simples de como que a gente consegue calcular a inflação de um determinado período, corrigindo a partir da taxa de inflação, tá certo? E aí vocês podem, claro, fazer exercícios aí com o salário do pai de vocês, com o salário de vocês, com as bolsas, com a remuneração da categoria da área que vocês querem atuar, para saber se o salário médio do setor de vocês está aumentando ou diminuindo, tá? De um modo geral, tem vários estudos que fazem esse tipo de trabalho e que mostram o quê? Que o salário médio, por exemplo, do engenheiro no Brasil, ele tem diminuído substancialmente. É claro que vocês podem observar isso de uma forma simples, né? No começo da década de 90, um engenheiro ganhava em média mais de 20 salários mínimos. Só que a gente deveria considerar o poder de compra naquela época, tem esse aspecto também, né? Mas hoje, utilizando a capacidade do poder de compra e inflação, dá para ver que o salário inicial de um engenheiro é menor do que um salário na década de 90. Se a gente considerar a década de 80, então é incomparável a diferença, né? Então são exemplos que isso varia, claro, de área para área, né? Mas eu estou trazendo de um modo geral que há uma diminuição do salário real em várias categorias no Brasil hoje, né? Inclusive dos próprios professores universitários também, o poder de compra diminuiu, não só nesses últimos 5, 6 anos, mas nas gerações anteriores. Beleza? Há um fato importante aqui, só para finalizar essa questão, quando a gente está falando de cálculo, né? Eu pergunto para vocês, a gente está analisando isso aqui. A gente tem um indicador oficial, IPCA, IGPM, que são os dois principais que a gente vê no mercado hoje. Mas a inflação, ela é a mesma para todo mundo no Brasil? O indicador oficial mesmo. Mas a inflação é a mesma para todo mundo? O índice do IPCA e o índice do. Como é que chamou? Esqueci isso. IPCN, tem assim? Tem IPCF. também IPCN, IGPM, Eles vão demonstrar o valor anual, né? Eles vão demonstrar valor O anual. valor anual, mas só que tem um porém, né? A todo mês tem uma variação, né? Ele pega um valor médio. Só eu acredito que ele pega um valor médio. É um valor médio? Exatamente, o valor médio, perfeito. De 300 e poucos itens. Isso. A pergunta é, a inflação é a mesma para todo mundo? É ou não é? Não. Por que não? Depende da.
vamos supor, depende da atividade na qual você exerce, né? Às vezes ela vai impactar mais, às vezes ela vai impactar menos. Exatamente. Por exemplo, foi o que a gente comentou na aula passada. Hoje, um motorista de Uber, ele sofre mais inflação, ele sofre mais com a inflação ou menos do que aquela pessoa que trabalha, por exemplo, sei lá, numa repartição pública? A inflação é a mesma para o motorista de Uber, por exemplo, para um caminhoneiro? Para aquele que está no setor público e que não usa o Não, carro não como é. instrumento de Não. transporte? Não. Por Quem está no motivo... Uber e no caso, no Uber e os caminhoneiros, eles dependem de combustível, né? Quem está no setor público, geralmente, eles ganham combustível diferente. Exatamente. A lógica, o custo de um motorista de Uber, por exemplo, de um caminhoneiro, ele tem um impacto muito grande sobre o preço do combustível. Claro que aquele funcionário público, ele sofre inflação, se ele tem que ir de ônibus, se ele tem que ir de moto, ou se ele tem que ir de carro. Só que o percentual de consumo médio desse cidadão, que é um funcionário público, dependendo da função dele, claro, né, é muito menor do que aquele que, na média, precisa usar o carro como instrumento de trabalho. Isso é um exemplo simples para dizer o seguinte: o que está acontecendo no Brasil hoje? Quem mais tem sofrido com a inflação desses itens que nós observamos aí, a média dos itens que tem jogado a inflação para cima? Qual camada da população que mais tem sentido o impacto da inflação? No poder de compra, obviamente. No caso, no poder de compra seria o povo, né? E que povo é esse? Ué, é que você está falando, né, que você está relacionando os tipos de atividade de empresa ou, na verdade, nós, que é o povo, entendeu? Nós, consumidor final. Que o consumidor final é o que mais sofre. Sim, mas Porque, geralmente, a empresa, ela compra o que subiu, o que aumentou para ela, ela repassa para o consumidor final. Sim, com certeza, tem um repasse. A pergunta é, enquanto demanda, né, enquanto consumidores demanda, ainda que a empresa pode ser Ah, tá. demanda também, quais camadas da população mais têm sentido a inflação nesses últimos anos? A de baixa renda. Por que a de baixa renda? Porque por conta do poder de compra dela, o poder de compra dela não é alto. O poder de compra é baixo. E quais são os itens que mais impactam na população pobre? O que a população pobre, em média, consome? Os bens de consumo, né, alimentação. Exatamente. Então, esse é um exemplo que mostra o quê? Quem mais tem sofrido da inflação no Brasil são os pobres, porque grande parte da renda do pobre está originada onde? Itens de alimentação. E, claro, transporte, mas principalmente alimentação. Uma pessoa de poder aquisitivo alto, qual que é o percentual da alimentação dela em relação à renda? É bem menor do que uma pessoa pobre, né? Então, isso mostra que, aí, quando a gente fala que a inflação esse ano vai ser de 5,5%, por exemplo, a gente está falando que é a média. Só que não é a inflação do pobre, né? O pobre vai ter uma inflação muito maior do que 5,5%, porque os itens de consumo da cesta de um pobre são aqueles que têm mais sofrido com o aumento do preço desses itens, né? Os derivados do petróleo e das questões relacionadas à alimentação. Exatamente. Um exemplo simples, né? Não sei se vocês viram, o preço médio das passagens aéreas e do setor de hotéis diminuiu. Quem usa isso teve uma redução na inflação, mas grande parte da população, ainda mais no período de pandemia, não faz uso desse tipo de produto. Logo, a inflação não afeta nesse aspecto, né? O que afeta são os itens que fazem parte do cotidiano das pessoas. Por isso que é sempre importante a gente perguntar: a inflação afetou você, né? Ou seja, o que mudou para você? Essa é uma brincadeira que tem um amigo meu que trabalha no Banco Central que ele fala, né? Porque a inflação do ano foi muito boa, foi 4%, a gente tem que vangloriar a política de um determinado governo ou criticá-la, que seja, né? Determinado governo X ou Y. Meu amigo brinca, não importa se foi 4%, importa o que foi para você. Melhorou para você? Essa é a brincadeira que o amigo meu faz, né? Se melhorou para você, maravilha, né? Então, cuidado com os indicadores oficiais. Eles têm um papel importante como um termômetro, mas eles não representam necessariamente a realidade. E não representam necessariamente a realidade de grande parte da população. Então é importante só pontuar essa questão aí
sobre o caráter singular que é a inflação. Algum comentário, pessoal, com relação a esse assunto? Beleza? Tranquilo? Ninguém com dúvidas? Beleza? Tá. Então eu vou finalizar essa primeira parte nossa aqui, dos exercícios de inflação.